tem que ficar para as duas aulas, do professor Emerson e para a minha, ok? Aguarda um pouquinho. Boa tarde, gente. Hoje a gente está na live com o professor Emerson e a professora Dulce, Química e Literatura, tá certo? Se identifiquem aí. A aula vai começar com o professor Emerson. Professor Emerson, a palavra é sua, fique à vontade. O senhor quer que eu já passe o seu material? Pode, Dulce. Pode começar pelo primeiro. Boa tarde, professor. Boa tarde, meu anjinho. Então, vamos começar aí, gente. Prestem atenção. Qualquer dúvida, escrevam no chat. Tá certo? Com a palavra, o professor Emerson aí. Amores, boa tarde, boa tarde. Espero que estejam todos bem, viu? Pessoal, a gente vai começar nossa aula falando sobre substância pura e mistura, mas na realidade tem um conteúdo bem mais a trabalhar, tá certo? É substância pura e mistura, depois alotropia, mistura homogênea e heterogênea, e se der tempo a gente vai trabalhar também estados físicos da matéria, tá certo? Então, vê só, quando a gente fala sobre substância pura, amores, outra coisa, quem quiser perguntar alguma coisa, para não deixar para depois que às vezes vocês esquecem, pode interpelar aí no meio, tá certo? Enquanto eu estiver comentando, vocês podem parar, do jeito que a gente faz em sala, tá certo? Beleza? E eu gostaria também do feedback de vocês, quando tiver alguma dúvida, porque fica esse momento nosso, ele é um pouco difícil, não é, Dulce? Porque a gente não está vendo a carinha do menino, a gente não está vendo o rostinho de vocês, a gente está, de certa forma, distante. Então, eu acho mais interessante ter sempre aquele feedback, entendeu? A galera, quem mais estiver aí inteirado, procurar dar uma resposta. Beleza, tranquilo, é isso aí, cabeça, tá? Para a gente perceber que vocês estão entendendo. Então, esse feedback ele é muito importante, tá certo? Amores, olha só, na aula anterior, a gente teve a oportunidade de ver algumas características interessantes do ponto de vista macro, né? Não sei se vocês lembram, mas a gente viu os aspectos relacionados ao objeto, os aspectos relacionados a transformações, a, a energia, né? E com isso, nós vimos também os diversos tipos de modelos atômicos, onde o modelo de Dalton, de Thomson, o de Rutherford e o de Rutherford-Bohr foram abordados para vocês de forma bem detalhada, tá certo? Então, em relação ao nosso conteúdo programático, a gente está começando por substância simples e composta, eu fiz esses slides para vocês de forma bem objetiva, tá? Porque, na realidade, esse tipo de conceito vocês vão utilizar no ensino médio, para quem veredar para a área de saúde, principalmente, vocês vão trabalhar isso também no ensino superior. Esses conceitos que nós estamos trabalhando agora, como base, deixa eu ver se está fechado aqui. Tá? Então, que esses conceitos que a gente está trabalhando como base são de suma relevância, tá certo? Para vocês no ensino superior. Então, muita coisa que você abordar aqui comigo, muito provavelmente, no teu até mesmo no teu ambiente de trabalho, você vai ter esse conceito arraigado, tá certo? Então, olha lá. Eu coloquei duas situações que são abordadas para a gente com muita frequência, tá? E a substância simples, tu pode abrir, viu, Dulce? Pode deixar aberto. Eu sei, amor, é porque eu fui autorizar o aluno, tá certo? Tá bom, tá certo. Então, substância simples é constituída por um único tipo de elemento químico, tá bom? E substância composta, ela é constituída
por mais de um elemento químico. Então, observem aí que pode dar 2 cliques para destacar o conceito, tá certo? Então, aí eu coloquei para vocês os 2 que são muito abordados para a gente, que são muito comentados, que é o oxigênio, né? Ou melhor, desculpa, o gás oxigênio e a água, né? Então, você tem uma substância simples e você encontra aí substância composta. Cabeça, por que o gás oxigênio é uma substância simples? Porque eu só tenho um elemento químico. Qual é esse elemento químico? Aí você encontra o oxigênio. E a água? Por que ela é uma substância composta por mais de um elemento químico? A sua molécula, o seu princípio, a sua base. A água é H2O, então você tem aí a menor estrutura para formar, beleza? Cabeça, tem outros exemplos? Vários. Do teu lado esquerdo ainda, substância simples. A amônia, né? A amônia tem o NH3, que é uma substância composta, né? Mas quando eu falo no gás hidrogênio, eu tenho uma substância simples. Tranquilo? Beleza? Então, falei em amônia, eu tenho uma substância composta, que é o NH3. Cabeça, mais outra, glicose. Observa que eu só estou comentando para vocês compostos que são muito abordados para a gente em relação a esses vestibulares, né? Glicose, por exemplo, você tem a glicose, ela é muito interessante porque a partir dessa molécula você vai encontrar vários polímeros. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente trabalhou proteína, eu disse que o polímero é uma estrutura que é formada por polimerização. Você tem um monômero, você tem a estrutura menor, e a partir dessa estrutura menor, que é a molécula de glicose, eu vou encontrar os seus polímeros. Tá? Então, no caso de uma substância composta como a glicose ela tem C6H12O6, ou seja, você encontra aí carbono, hidrogênio e oxigênio na sua composição, né? Porém, essa mesma glicose, ela vai servir como suporte para a formação das outros polímeros. Celulose é um polímero de glicose, que se apresenta para a gente como uma substância composta e vai, na sua estrutura básica, formar exatamente uma substância bem maior, tá certo? Hemicelulose é outro tipo de substância, né? O glicogênio, que é um composto que está relacionado exatamente ao armazenamento de glicose no nosso corpo. O glicogênio ele se apresenta com 30 mil moléculas de glicose. Então, observa que essa condição estrutural ela leva tanto à reserva, quanto a estruturas que estão relacionadas ao armazenamento de energia. Tranquilo? E também a condição estrutural, como a celulose é estrutural e o glicogênio reserva energética. Beleza? Amores, foi claro para vocês em relação a substância simples e substância composta? Alguém tem alguma dúvida? Sim, professor. Beleza? Sim, professor. Foi claro. Professor. Foi claro para vocês? Beleza? Vamos lá. Dulce, pode passar, viu? Ó, dá um clique voltando, Dulce. Isso, massa. Pessoal, vamos tentar fazer essa questão que é do sul do país, ó. É da Unisa de São Paulo. Em qual das sequências, eu vou dar 1 minuto para vocês responderem essa questão, tá? Ó, em qual das sequências a seguir são representadas um elemento químico, uma substância simples e uma substância composta, respectivamente? 1 minutinho só para vocês tentarem responder essa questão. Letra C, professor. O que, Geraldo? Diz aí. Letra C. Dá um clique aí, Dulce, para ver se é isso mesmo. Valeu, fera. Valeu. Isso aí, Dulce. Obrigado. Geraldo, tu acertou, vice?
É isso mesmo, letra C. C de cabeça, né? C de cabecinha. É aquela velha história, né? Todas as alternativas levam a minha pessoa. A de a cabeça, B de bebeça, C de cabeça, D de cabeça e E de Emerson cabeça. Beleza? Então é isso mesmo, Geraldo. Você tem aí elemento químico cloro, uma substância simples, o gás nitrogênio, tá? E uma substância composta, que você tem o ácido iodídrico, que é o HI. Certíssimo. Vamos ver outra questão? Vai lá, Dulce. Olha lá. O número de substâncias com atomicidade, mais um minutinho para essa questão, tá? Tá simples, tá objetiva e direta. O número de substâncias simples com atomicidade, presta atenção, tá? Atomicidade par. Lembra que a gente viu que é atomicidade? Quantidade de átomos, tá certo? Entre as substâncias de fórmula O3, H2, O2, P4, I2, C2H4, CO2 e HE. Então, ele está pedindo o número de substâncias simples com atomicidade par. Dá outro clique aí, Dulce, por favor. E aí, é com vocês. A letra D? E aí? Letra D de dado? É só geral. Cabeça. O que, Grazi? Letra C? Também acho letra D. Número par, sei lá. Número par, sei lá. Pá. Gostei. Isso aí. Deu um chute de Cristiano Ronaldo. Pode ser de Messi, né, também. Né? E aí, amores, vamos ver a resposta. Dulce, dá um clique aí para a resposta para gente. Letra D, eu tenho 2. Só tenho 2. Quais são? Quem é que poderia destacar? E quais são? O número de substâncias simples com atomicidade par. Quais são aí? Aí, Geraldo. 4 e 2. O I2, o gás iodo, né? E o fósforo, não é isso? P4. Certíssimo. Beleza? Vamos lá. Pode passar, Dulce. Vamos ver agora. Anota aí, gente. O que a gente vai trabalhar sobre alotropia. É um conteúdo que para o primeiro ano é comentado até demais. Tá certo? É muito destacado para a gente esse conteúdo. Porque em química você vai encontrar elementos químicos distintos que tendem a formar substâncias diferentes. Tá certo? Do ponto de vista molecular. Tá? Então, a partir de um elemento químico só, eu vou encontrar distintas moléculas, distintos produtos que são formados. Tranquilo? Então, ó, do jeitinho que está aí, do jeito que eu coloquei para vocês, ó, podemos observar um fenômeno pelo qual um elemento químico é formado de substâncias simples diferentes. Em tal fenômeno, aí você tem o quê? Ó, eu posso chamar alotropia, eu posso chamar como fenômeno alotrópico, tudo isso é sinônimo, tá certo? Beleza? Ou estruturas alotrópicas. Em relação às provas que eu já tive a oportunidade de trabalhar e de consequentemente, observar essas terminologias, você tem exatamente essa condição. Beleza? Então, esse aí é o principal. Você não pode esquecer esse em hipótese alguma, tá certo? Você não pode esquecer esse em hipótese alguma. Cabeça por quê? É o mais comum. É o gás oxigênio e o gás ozônio. Beleza? O gás oxigênio, eu tenho O2. Por isso que é errado você dizer assim, oxigênio. Não, porque o oxigênio é elemento químico. É só o O. Aqui não. Do teu lado esquerdo eu tenho gás oxigênio e do teu lado direito eu tenho gás
ozônio, o O3. Tranquilo? Então, observa que o mesmo elemento químico, ele está formando estruturas distintas. Tanto prova que o teu corpo, ele não capta ozônio, vê o processo respiratório, não. Teu corpo não consegue captar ozônio, não. Nem teu corpo ele consegue captar o elemento químico, ele sozinho, o oxigênio. Nós temos capacidade citológica, fisiológica, somente para captar o gás oxigênio, na forma de O2. Então, esse O2, quando ele entra na hemoglobina, ele forma um complexo chamado ox-hemoglobina. Cabeça, esse complexo, ele é estruturado a partir de quem? Diz aí, átomos de ferro, a hemoglobina, a hemácia e o gás oxigênio. Tranquilo? O ozônio, ele não tem essa propriedade. O ozônio, ele está aonde? Na atmosfera, mais precisamente na estratosfera, formando o quê? A camada de quê, amores? Diz aí para mim. Ozônio. A camada de ozônio, exatamente. Que foi produzida há alguns bilhões de anos, tá certo? A partir da atividade bacteriana, a partir das cianobactérias, que liberaram esse oxigênio para a atmosfera, e a partir daí você teve uma dinâmica dos gases, do oxigênio, do ozônio e do elemento químico oxigênio que estava disperso ali. Então, em virtude da radiação ultravioleta, eu teria a quebra do ozônio e a liberação de gás oxigênio e oxigênio, elemento químico. Tá? A partir do momento que ocorreu a junção de dois átomos de oxigênio, eu tenho agora o gás oxigênio. Ou seja, essa dinâmica foi que garantiu exatamente a formação do ozônio e do oxigênio. Beleza? Tranquilo aí? Tranquilo, amores? Sim, sim. Sim, professor. Sim. Posso passar? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Posso passar? Sim. Pode. Sim. Beleza. Então vamos lá. Pode passar, viu, Dulce? Só um minutinho, professor. Estou aceitando aqui aluno que está chegando. Emerson, tu sabe que tá assim, câmera ligada? Eu tô sem? Tá. Aqui tá Não. aparecendo. Aqui Tá tá aparecendo, aparecendo professor. ele. Tá? Tô aparecendo todos. Tá aqui. aparecendo também. Ok, passei aí. Isso. Então, pode adiantar, Dulce, que isso aí eu já expliquei o que estava embaixo. Olha lá. As variedades alotrópicas podem diferir quanto à atomicidade. Isso aí é fato, né? Defender exatamente a quantidade de átomos que você encontra na molécula. Ou a estrutura cristalina. Cabeça, por que estrutura cristalina? É exatamente as estruturas que tendem a formar do ponto de vista molecular. Tanto prova que quando eu falo sobre o diamante, olha aí mais um exemplo sobre alotropia, tá? Você tem o diamante e você tem o grafite. Amores, o diamante, ele é formado a partir de grandes pressões e de alta temperatura. Por isso que você tem um composto que é tão duro, que é tão rígido, porque ele foi formado, ele foi estruturado a partir desse aumento de temperatura e desse aumento de pressão. Tá? Observa que esse mesmo grafite que você utiliza aí no colégio, que você está utilizando aí para escrever, esse grafite, ele tem a mesma composição do diamante. A mesma. Enquanto ele é muito duro, ele é muito rígido, o outro, ele é quebradiço. É feito ferro. Se você observar direitinho, o ferro, se ele não tiver misturado com algum outro tipo de elemento, ele é quebradiço. É coisa interessante. O ferro, ele é quebradiço. Quando ele está puro. Aqui, nesse caso,
Você não tem... Pode falar, Melissa. O senhor disse que o ferro, quando ele não está misturado com outros elementos, ele é quebradiço. Então o senhor quer dizer se eu pegar o ferro puro e simplesmente quebrar como quem está quebrando um pedaço de madeira podre, vai ser igual ou ainda vai quebrar com mais dificuldade? Exato. A ideia é exatamente essa, Melissa. O ferro ele puro, ele é quebradiço. Ele não tem resistência. Se você pegar o ferro puro e bater numa superfície de concreto, ele quebra com maior facilidade. Se você pega ele e bate numa madeira mais rígida, ele quebra com facilidade. A grande maioria desses materiais que são utilizados em construções, eles são manipulados para melhorar a sua condição molecular. Entendeu? Beleza? Eu compreendi, mas uma coisa. Quais elementos ele precisa se misturar? Não entendi, repete. Eu entendi, professor, mas com quais elementos o ferro precisa se misturar para ficar mais forte? O ferro ele pode ser misturado com alumínio, são as chamadas ligas metálicas. Quando você pega determinado tipo de elemento químico e mistura com outro. Principalmente o alumínio. Tá? Beleza? Mais alguém, amores? Mais alguma pergunta? Aproveita aqui a minha aula. Vou falar. Beleza? Geraldo, pode falar. O que é que acontece com ferro? Assim, que o povo pega um ferro, não sei quais são as classes de ferro, que tem mais carbono, menos carbono, não sei, etc. Não. Peraí, Geraldo, peraí. O ferro ele não tem mais ou menos carbono. O ferro já é outro elemento químico, entendeu? O carbono é um elemento e o ferro é outro elemento químico. Não, isso eu entendi. O que eu tô falando é nas ligas mesmo, nas ligas metálicas. Que o povo faz para fazer um lingote de faca, sabe? Para fazer uma faca. Isso, aí, pessoal, eu queria saber o que é que acontecia quando o cara faz a têmpera. Por que ele fica mais rígido? Pronto, entendi. Porque você vai melhorar as propriedades do material. É o que acontece em relação à formação das suas ligações, na estruturação exatamente dos seus ângulos que promovem a formação das moléculas. Então, do ponto de vista molecular, você vai melhorar a condição estrutural. Um exemplo clássico que eu coloquei para vocês é esse que está aí, ó. Dá uma olhadinha. Quando a gente analisa o diamante e o grafite. Olha aí, ó. Olha a forma molecular do diamante. Vê como é bem diferente do grafite. A intenção... Tu tá entendendo, Geraldo? Tu tá entendendo? Tô entendendo. Tá entendendo, né? Independentemente do elemento químico, o que é preconizado é a melhoria exatamente da condição molecular. Por isso, quando a gente fala sobre o diamante, você tem um produto que é muito rígido, é considerado o material mais duro da natureza. Aquele diamante que você consegue visualizar nos filmes, em documentários, ele já bonitinho ali, ele foi lapidado, ele não é encontrado daquele jeito. Observa do teu lado direito o grafite. Você tem cadeias de carbono em paralelo. Essas cadeias de carbono aí, ó, em paralelo, elas deixam a molécula menos rígida. E essa diminuição da rigidez é que promove exatamente a quebra. O ferro, como eu havia comentado para vocês, ele tem essa propriedade. Quando você encontra ele no ambiente, quando você encontra o ferro, existe até uma condição interessante, né? Que eu vou destacar aqui para vocês. Pessoal, enquanto o ferro, quanto mais puro ele for, mais quebradiço ele é. Mas quando você analisa o ouro, vê coisa interessante. Quando você começa a perceber os tipos, o quilate do ouro, 18 quilates, né? 16 quilates.
quanto mais puro ele é, mais tempo ele permanece no ambiente. Porque são propriedades, são características distintas que um elemento químico vai apresentar e o outro também tem. Beleza? Então, um exemplo que a gente vai ver um pouco mais à frente são os fullerenos. São substâncias que são produzidas em laboratório para formação de fibras. E essas fibras são muito fortes e são estruturadas a partir do carbono. Foi descoberta agora há pouco, não tem 20 anos, não chega a 20 anos. Então, isso aí é chamado melhoramento do produto. Você tem que melhorar para poder utilizar. Exemplo, você não pode utilizar numa construção só o concreto. Você não pode colocar só o cimento e a Ô, brita. Emerson, Oi. quem faz esses melhoramentos dessas substâncias? É o químico, é o físico-químico? Qual é o profissional? É o conjunto, é multidisciplinar. Você tem o engenheiro químico, você tem o próprio químico também, ele está relacionado exatamente a esse melhoramento de materiais, né? E outra, uma coisa que é muito interessante, sabe o que é? É o seguinte, você não tem só o melhoramento molecular, que você relaciona a uma condição estritamente química. Você tem também o melhoramento daquele produto do ponto de vista físico. Exemplo, que eu estava comentando agora há pouco. Quando você pega... Ai, meu Deus, que problema. Ele é novinho e já tem... Não tem 15 anos e já tem... Que isso? O que é que foi isso? Meu Deus do céu. O cara esqueceu de Aí, desligar. professor, Quem desliga fez aí da Esqueceu sala. de desligar o áudio, professor. Não é possível. Eu tô ligado. Acho que foi um Realmente toque eu de telefone. Acho que não, acho que ele foi de propósito mesmo. Foi um Quem toque de foi? telefone, não é possível. Eu também acho, Eu não, eu acho que foi de aposto. propósito. É complicado assim. Eu também acho. Que falta de respeito. Pelo amor Não é de a Deus. primeira vez que Vamos lá. coincidência, né? Ligar a música no Mas, refrão. Vamos lá que eu já estou entrando na hora de Dulce já. Se eu só fechar aqui, ó. Então, você encontra melhoramento não só do ponto de vista químico, você encontra também do ponto de vista físico. Exemplo, quando vai se colocar concreto, o que é que nessas construções é colocado dentro do concreto, com o concreto? Você tem a brita, você tem o cimento, você tem a areia e coloca-se o quê? Para se fazer uma laje, por exemplo. Água. O ferro. Não é isso? Você tem aquelas vigas, você encontra malha de ferro. O ferro ele vai servir para captar, para diminuir exatamente a tensão que é proferida na laje. E também, não só na laje, né? Também nos jardins, né? As estruturas que vão percorrer a parte superior da casa e também as colunas. Então, esse tipo de característica é um aspecto físico para diminuir exatamente a tensão. Beleza? Tranquilo? Perguntas, dúvidas? Mais um minutinho para eu sair para a Dulce começar com vocês. Não, nenhuma dúvida. Nenhuma, professor. Beleza? Fui claro, Geraldo, aí para você, Geraldo? E aí, foi, professor? Foi, professor, foi. Beleza, então, Dulce, tô saindo, vice? Tô saindo. Daqui a meia Não hora. pode concluir essa parte aí, professor. Oi? Pode concluir, não está na sua hora ainda não. Ainda tem 5 minutinhos. Tem 5 ainda? Tem. Ah, tá. Então vai. Pode passar aí esse slide. Já explicou aqui? Já. Não é o ozônio e o 2? Olha aí, amores, que eu havia falado para vocês. Você tem na variedade alotrópica, nós vamos encontrar, ó, na natureza, o elemento químico carbono possui 3 formas alotrópicas interessantes, né? O diamante, que é esse primeiro aqui do lado esquerdo, como vocês podem ver, né? A estrutura que dá uma resistência gigantesca ao composto. Você tem aí o grafite e o fullereno. Beleza?
que esse fulereno ele foi descoberto não faz 20 anos, no máximo uns 15 anos. E esse tipo de material é importante para a formação de fibras de carbono. Muito resistente, muito resistente mesmo. Tá? Beleza? Então a gente fica por aqui. Eu fecho aqui e daqui a pouco a gente volta. Tá? Beijo, até daqui a pouco. Tchau, professor. Poxa, Ô, professora. que história é essa? Remover. Professora, Diga, meu anjo. sobre o trabalho da entrevista de novo, eu posso entrevistar algum aluno de outra turma? Como é? Não entendi, Manuel. Eu posso entrevistar algum aluno de outra turma? Tem outro aluno aqui de outra turma? Pode sim. Pode fazer. Tá? Então, vamos lá, gente. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui para a gente começar, para dizer para o professor Emerson. Professora, Diga, meu amor. a entrega da redação é hoje, né? Até meia-noite, minha princesa. Tá certo, obrigada. Olha, hoje a gente vai começar a falar sobre um aspecto, tá, da transformação do mundo teocêntrico para o mundo antropocêntrico, tá? Quando começa a surgir novas descobertas científicas, quando começa a expansão marítima da Europa, quando o mundo começa a construir novas cidades e toda a ciência, ela começa a evoluir bastante. Então, a gente, fim da Idade Média, inicia a nossa Idade Moderna. Então, todos esses pensamentos científicos, filosóficos, artísticos, eles influenciam a literatura, eles influenciam a língua, e eles influenciam também a questão da divulgação do conhecimento, porque neste período exatamente, surgiu uma coisa chamada prensa. Foi inventada por Gutenberg um aparelho que duplicava, tá, as páginas, os impressos. Daí, a partir do nome prensa, que é o nome do objeto que Gutenberg inventou, surgiu a imprensa. E daí também começaram-se a multiplicar a quantidade de livros e a divulgação de conhecimento no mundo. Então, antes, os homens pensavam de uma forma, com o Renascimento, que é a escola estética que a gente vai começar a estudar hoje, os homens começaram a pensar de outra forma. Mas não foi só uma questão de pensamento em si, que influenciou a filosofia, a história, a sociedade, as artes e a literatura, mas foi também pelas mudanças científicas que surgiram nessa época. E essas mudanças científicas, elas começaram a propagar o conhecimento. Então, se nós temos sistemas como a internet, nós temos a Wikipédia, dicionários, onde a gente, com um aparelhozinho na mão, a gente consegue descobrir coisas do mundo inteiro, mas tudo isso começou ainda no século XIV, com a invenção da prensa, tá? Que foi essa substância. Então, hoje a gente vai conhecer um pouquinho dessa escola, tá? Artístico-literário. Para a gente começar, eu vou passar para vocês um pequeno videozinho. Eu queria até que vocês me dissessem se estão escutando direitinho, para não passar os outros. É um videozinho sobre um cientista que mudou a visão do mundo e que ele foi combatido enormemente pelo status quo que era a Igreja Católica. Então, nós vamos ver e conhecer um pouquinho desse cara agora, antes que o mundo virasse, antes que a sociedade mudasse. Esse cara trouxe... Ela ficou surpresa quando... Ai, meu Deus, que o pau me morre! Ai, meu Deus! Peraí. De novo. De novo, não sei... O nome dele é apenas um otaku, professora. É só É isso mesmo. Professor, ei, professora, na próxima vez que ele entrar, substituir ele da sala, professor. Mas para alguém entrar com esse... Ô, Dulce, um aluno deve ser divulgado. Ô, Dulce, se tá desse jeito, Dulce, a gente termina a aula e fala na coordenação. Porque daqui a pouco
Desse jeito, Não, pô. mas não são E os é alguém alunos, da não. escola, professora. Ou Eu senão Alguém da alguém da escola, escola fazer professor, esse tem acesso código aqui. pra alguém. Isso é uma falta de vergonha, velho. A gente tá na aula, o professor Não, quer ensinar e o cara manda porcaria dessa, mano. vamos lá, calma, Poxa. gente. Por favor, Cria essa outro link, pessoa, professora. tá? Se alguém estranho aí entrou, vocês não são culpados todos, tá? Alguém divulgou o link e, por favor, o mal educado respeite o momento pedagógico, que os meninos precisam entender e aprender o que a gente está querendo trazer aqui, tá? Então, é um conhecimento que vai influenciar a vida deles. Então, por favor, desligue esse celular, pare com essa brincadeira para não prejudicar seus colegas. Tá ok? Eu agradeço muitíssimo. É um absurdo uma coisa dessa, rapaz. Poxa. Então, vamos lá. Voltando ao que eu estava dizendo. A gente vai conhecer um pouquinho de um cara que ele não influenciou somente o pensamento artístico, literário, religioso, social, mas ele influenciou também um pensamento científico da época. E, assim, a partir dele, várias e várias mudanças científicas surgiram, porque a filosofia, ela começou a se separar da religião, que antes era um corpo só. E aí o poder opressor da religião começou a abrir espaço para o conhecimento, para a ciência. O nome desse cara que eu vou divulgar aqui para vocês, eu quero pedir a vocês, se vocês me avisem aí se o áudio tá bom ou tá ruim. Eu vou fechar o meu áudio para vocês escutarem bem o videozinho, tá certo? Vamos lá, peraí, só um minutinho. Deixa eu fechar meu áudio. Tá sem áudio. Tá sem áudio, professor. Não dá para ouvir sem eu com áudio, não. Pronto. Estão ouvindo agora? Bem-vindos ao W. Sim, sim. Sim, dá pra ouvir. Pronto. Eu acho que tá um pouco alto, mas suave. Overview. Eu sou Wagner Rambo e vamos conhecer um pouco sobre o pai da astronomia moderna, Nicolau Copérnico. Copérnico foi um importante matemático e astrônomo polonês. Foi ele quem, através de seus estudos e cálculos, percebeu e defendeu a tese de que a Terra, assim como os demais planetas, gira em torno do Sol, em uma teoria chamada de heliocentrismo. Foi Copérnico quem deduziu também que a Terra gira em torno de seu próprio eixo. Até então, acreditava-se que a Terra era o centro do universo, segundo a teoria do grego Ptolomeu. Nascido em 19 de fevereiro de 1473 na cidade de Toruń, na Polônia. Em 1491, dá início ao curso de Medicina na Universidade de Cracóvia, Polônia. Na Universidade de Bolonha, na Itália, Nicolau cursa Direito Canônico, a partir de 1497, mesma época em que aprofunda seus estudos sobre matemática, filosofia e astronomia. Em sua volta à Polônia, no ano de 1501, Copérnico ordenou-se padre e assumiu o cargo de cônego da Catedral de Frankfurt, mas por pouco tempo, pois sua inquietude intelectual o levou de volta à Itália, onde frequentou diversas universidades. Paralelamente às suas atribuições de cônego, Copérnico exerce a medicina e continua com seus estudos em diversas disciplinas, com maior ênfase à astronomia. Para observar os astros, inventou alguns instrumentos. A partir de 1513, desenvolve a teoria matemática que lhe permitiu realizar cálculos baseados no sistema heliocêntrico. O primeiro livro que escreveu foi Pequeno Comentário sobre as Hipóteses de Constituição do Movimento Celeste, sendo que não se sabe ao certo o ano em que foi escrito. A publicação de seus comentários foi adiada inúmeras vezes pelo próprio Copérnico, pois este temia as reações da Igreja Católica. Porém, sua teoria se tornava cada vez mais conhecida. Em 1539, Copérnico conhece um jovem matemático alemão chamado Georg Joachim von Laupen, mais conhecido como Heticus. Esse jovem o incentiva a prosseguir com seus estudos e passa 2 anos trabalhando com Copérnico. Em 1540, Copérnico e Heticus publicam o Prima Narratio, uma espécie de informativo que relatava as investigações realizadas por eles.
A teoria completa de Copérnico foi enviada para publicação por intermédio de Réticos em 1541. Porém, o livro das Revoluções dos Corpos Celestes só foi impresso por volta de 1543, com várias alterações não autorizadas pelo autor. Copérnico faleceu em maio desse mesmo ano, tendo em seu poder o manuscrito original da obra. Em quais outras coisas Copérnico contribuiu para a ciência? Poste seus comentários aqui no vídeo. Esse foi mais um WR Kids Overview. Agora aproveita e dá um jogo. Voltando aqui, vamos lá. Então, a gente visualiza, gente, a questão desse movimento artístico que ele começa a ser propagado no mundo. E esse movimento de pensamento científico, de pensamento cultural, de pensamento artístico e literário, ele começa a trazer grandes descobertas que influenciaram o mundo da época. A bússola, as universidades, as primeiras universidades, a primeira foi Bolonha, as grandes navegações, tá? Começaram a se surgir uma nova classe social denominada burguesia, e aí essa sociedade, ela começou a evoluir de tal forma que ciências antes, que desde a Grécia Antiga, como estética, anatomia, o racionalismo, a filosofia e as belas artes, que já existiam na Grécia Antiga, em Roma, e que foram abafadas pela Idade Média, tiveram seu resgate, tiveram seu momento de grande explosão. Daí surgiram, tá, descobridores e personalidades que mudaram o mundo, como Copérnico e depois Galileu Galilei, que foi considerado o pai da física moderna, o pai da astronomia observacional, o pai da física moderna, o pai do método científico. Esse cara, ele trouxe várias contribuições para conceitos de velocidade, de gravidade, de inércia, pêndulos, bússolas, o telescópio, que antes tinha sido só uma lente que tinha sido descoberta, ele foi e trouxe a utilidade para descobrir coisas mais interessantes. Então, nós vamos agora visualizar esse pequeno videozinho, 3 minutinhos, que fala desse cara e todas as descobertas e as influências que ele trouxe ao pensamento da época, que até hoje são estudados e aceitos. Desde o século XIV, a proeminência comercial das cidades italianas trouxe o desenvolvimento urbano e permitiu... Vocês estão vendo e ouvindo, amores? Sim, sim. Sim, professora. Crescimento de grupos ligados às atividades comerciais e financeiras. Mais dinheiro e também conhecimento circulavam pelas cidades. Os habitantes das cidades começaram a buscar liberdade de pensamento, o que proporcionou novas experiências e uma mudança na mentalidade do homem medieval. Essa mudança se irradiava da Itália para o resto da Europa e assinalava a transição da Idade Média para a Idade Moderna. O uso do pensamento matemático e científico para explicar a natureza, os estudos sobre a anatomia e a invenção da imprensa são alguns dos avanços do período na Europa. O contato com povos de outros continentes trazia novos conhecimentos e impulsionava os experimentos. Esse contato com outros povos surgiu a partir da descoberta da bússola e das grandes navegações, tá? Que primeiro se iniciaram ali com a China, com a África, e depois veio a América bem tempo depois. Então, fez aumentar mais ainda o conhecimento científico da época. E socializar através da invenção da prensa. Diga, meu príncipe. Princesa, na verdade. Professora, a bússola e o sextante, eles foram criados na mesma época ou o sextante foi criado depois? A bússola e o quê, meu amor? O sextante. Sextante? Não conhece o sextante, não? Não. Sei não. Então, deixa uma ferramenta marítima também.
Ah, não sei informar, não, meu amor. Eu sei da bússola, que influenciou o pensamento científico e literário. Eu não conheço, depois eu verifico isso, tá? A bússola, ela foi importante nesse momento. Na verdade, ela foi inventada bem antes pelos chineses, mas ela só chegou a ser propagada bem depois, nesse momento, no século XIV, que aí ela surgiu mais inovações sobre a técnica, e aí ela pode ser usada para formar esse mundo que surgiu agora, essa idade moderna das grandes navegações, tá? A prensa de Gutenberg também foi um recurso que trouxe esse novo pensamento, que trouxe essa divulgação de conhecimento científico e literário, tá? Então, foram duas coisas que influenciaram bastante essa evolução do conhecimento, essa divulgação do conhecimento através da educação e a literatura, que passou a ser estudada e lida no mundo inteiro, ok? Um dos homens que buscavam explicações científicas sobre o mundo era Galileu Galilei, também chamado carinhosamente de Mensageiro das Estrelas. Nascido em 15 de fevereiro de 1564, no campo, perto da cidade de Pisa, Galileu estudou medicina, filosofia, matemática e astronomia. Mas a paixão de Galileu era a matemática. Ele abandonou o curso de medicina e se tornou professor. Em pouco tempo, já dava aula na Universidade de Pádua, importante centro de conhecimentos científicos, até que foi convidado para ser filósofo e matemático da corte de Cosimo II de Médici, Grão-Duque da Toscana. Ao saber que o comerciante holandês havia fabricado um tubo com lentes chamado telescópio, que fazia objetos distantes parecerem mais próximos. Isso aqui é uma fake news muito propagada, tá? Muita gente diz que Galileu descobriu o telescópio, só que ele não descobriu. Ele conheceu, tá? Foi um comerciante, que até hoje não se sabe exatamente o nome dele. Foi ele que descobriu esse telescópio. O que Galileu fez foi direcionar essa descoberta para a ciência, para a investigação dos astros no céu, tá? Então, ele não descobriu. Ok? Galileu confeccionou uma luneta chamada perspicillum, vidro em latim, e a apontou para o céu à noite, a fim de estudar melhor as estrelas. Galileu passava noites e noites observando o céu com seu telescópio, medindo o espaço entre as estrelas e descrevendo suas movimentações. Fez incríveis descobertas e as publicou em 13 de março de 1610, em uma obra chamada Sidereus Nuncius, Mensagem. Nessa época, as descobertas científicas, elas eram publicadas, como ele diz aqui, em obras, mas todas elas eram ainda publicadas em papiro. Por que o papiro? Porque se a igreja viesse a pegar esse manual, ou alguém portando um manual que divulgasse conhecimento científico, a pessoa jogava na água, e aí o papiro se desmanchava, e o divulgador, o propagador, o cientista, o estudante da ciência não aprovada pela igreja, não seria preso pela Inquisição. Tá? Então, nesse momento histórico, os cientistas, aqueles que pesquisavam coisas da ciência, estavam sendo perseguidos pelo status quo, que era o poder, que era a religião, certo? Em sideral, em latim. Em Sidereus Nuncius, Galileu contava tudo o que havia observado sobre o espaço, defendendo a tese heliocêntrica. Hélio igual Sol em grego, de Nicolau Copérnico, na qual o Sol ocupa o centro do sistema planetário e não a Terra. Essa teoria ia contra a tese geocêntrica, geo igual Terra em grego, de Ptolomeu, que dizia que todos os corpos celestes giravam em torno da Terra. Veja, Ptolomeu era um cientista, e ele concebia a ideia de que a Terra era o centro do universo conhecido na época. E era essa teoria que a igreja defendia, porque dizia que Deus inventou o homem mora na Terra, então a Terra é especial, é o centro do universo. Quando Galileu chegou com essa nova teoria, ele foi perseguido pela Inquisição, pela igreja,
tá certo? Então, não quer dizer que a ciência não se muda, a ciência não pode ser contestada. Ela pode, sim, ser contestada, que tantas vezes foi contestado por outros cientistas. Mas, para haver uma contestação, precisa surgir novas descobertas que comprovem aquele erro. Então, Ptolomeu, ele também era cientista, ele também encontrou razões através da ciência, através da experimentação, do empirismo, para justificar a teoria dele de que a Terra era o centro do universo. Por isso, teoria geocêntrica, que era aquela aceita pela igreja da época. Mas Galileu chegou com novas descobertas, através das suas observações com telescópio, ele percebeu que o choque, aquilo não respondia a todas as perguntas, se considerar a Terra como centro do universo, tá? E aí ele contestou a teoria de Ptolomeu. O problema é que a Bíblia sugere a ideia de que a Terra está imóvel e o Sol se movimenta em torno dela. Por isso, na época, a Igreja Católica, preocupada com o questionamento às Escrituras Sagradas e com a consequente perda de fiéis, condenou Galileu no Tribunal da Santa Inquisição. Os escritos de Galileu entraram no Index, lista de livros proibidos pela Igreja, e ele teve de renegar sua defesa do heliocentrismo. Também deveria ser preso, mas cumpriu boa parte da pena em casa, na cidade de Arcetri, perto de Florença. Ele continuou realizando estudos e publicando grandes obras até 1642, quando faleceu. Então, gente, nesse momento histórico da humanidade... Professora, diga, meu amor. a Igreja Católica era do mal naquela época? Não, não era do mal. Era uma concepção de que se acreditar que o homem era especial, tá? Que o homem estava acima de tudo e de todos. E se o homem morava na Terra, então a Terra era especial também, certo? Então, é o que se chama Inquisição. Que momento histórico foi esse que trouxe essa Inquisição? É porque existiu uma coisa chamada Reforma Protestante, em que dois padres da época, chamado Lutero e Calvino, eles começaram a traduzir a Bíblia para as pessoas no idioma que elas falavam. Então, isso era errado para a igreja, porque a igreja considerava que a escritura, que o que estava escrito, que os livros sagrados, eles deveriam ser lidos só pelos religiosos, que eram aqueles autorizados por Deus a ter acesso com as escrituras. Com a Em Bíblia. base de quê, né, professora? Hã? Em base de quê, né? Que não tem nada a ver isso. Mas era o pensamento da época. A gente tem que se colocar num momento histórico para poder entender essas transformações, essas mudanças. Daí, naquela época, o que acontecia? Os padres, eles, quando iam abrir os livros, iam ler, só liam em latim, que era a língua oficial da época, a língua oficial das escrituras. Mas Calvino e Lutero começaram a traduzir as escrituras para o italiano, para o francês, para o alemão, tá? Só um minutinho, Melissa. E aí eles foram excomungados, expulsos da igreja. E começaram a formar novas igrejas. Daí o nome protestantes. Eram as igrejas que eram sendo formadas para protestar contra a Igreja Católica. Elas não protestavam contra Cristo, tá certo? Elas protestavam contra aquelas normas da época da Igreja Católica. E aí a igreja, para não perder o poder, ela começou a fazer uma coisa chamada contra-reforma, que é essa perseguição. Mas não só o padre Calvino e Lutero, não só os fiéis que estavam indo às igrejas deles, mas principalmente aos cientistas e às pessoas, às mulheres, que eu disse a vocês aqui nesse material aqui, que começaram a surgir as universidades, não foi isso? Que começaram a surgir as universidades, e com as universidades, os filhos dos poderosos começaram a frequentar o curso de medicina. E aí eles começaram a voltar para suas cidades e praticar medicina, e cobrar altos preços pelo atendimento. Mas só que nessas cidades já existiu por muitos anos
as mulheres chamadas curandeiras, as mulheres que ajudavam e que cuidavam das pessoas, que recomendavam um chá, que recomendavam um remédio caseiro, uma massagem, um óleo, tá? Essas mulheres, elas foram perseguidas pela igreja. Criou-se um livro, Maléficos Maleficaram, que era um livro que orientava os padres, os inquisidores, a descobrir quem é que era bruxo, quem é que dizia que a Terra não era o centro do universo, os cientistas, quem é que curava as pessoas, as curandeiras, sem ter cursado uma universidade, tá? Por exemplo, eu queria que vocês olhassem para as mãos de vocês. Vocês aí, olhem para as mãos de vocês. Alguém achou algum sinalzinho na mão, aqui como eu, aqui, ó, tem um sinal na mão, tá vendo? Alguém acha um sinal na mão? Alguém tem? Conta no dedo, professora. Eu tenho, professora. Tá. Quem tem esses sinais na mão, se morasse no século XIV, seria queimado vivo na fogueira. Porque está escrito no Maléficos Quem tem o quê, Maleficais. professora? Diga, meu amor. Quem tem o quê? Um sinalzinho, um sinal que eu tenho no rosto, que a gente tem em vários lugares. Vixe Maria. Sinal, tá? Qualquer sinal. Se tivesse um sinal na palma da mão ou na planta do pé, era um sinal. Palma da mão, ainda mais. Era um sinal que você tinha um pacto com o demônio e você seria queimado na fogueira. Muitas outras provas. Eu tenho uma mão no pé, no mesmo dedo. Imagina quantas milhares de pessoas não morreram por causa de Como sendo é? inocente, né? Imagina quantas milhares de pessoas não morreram sendo inocentes, sem ter feito nada. Foram, sim, com certeza. Foi uma das piores tragédias da humanidade, foi essa Inquisição. Muita gente foi queimada viva na fogueira. Isso por causa de um sinal. Como é? Isso por causa de um sinal. Procurava um sinal, se você recomendasse algum chá para alguém, se você dissesse que a Terra não gira, não é o centro do universo, se você dissesse qualquer coisa ligada à ciência ou ligada à cura sem ter feito um curso universitário, era considerado pacto com o demônio. E aí aquele indivíduo ia ser... Cara, muita besteira. E tinha mais, tinha testes absurdos. Por exemplo, os homens que eram assim, que pregavam, por exemplo, Galileu, Copérnico, homens que pregavam o conhecimento científico, eles tinham que passar uma prova. Já que a teoria deles está certa, eles têm que passar por uma prova de pessoas conscientes. Aí eles colocavam um braseiro no chão assim, cheio de brasas, e o indivíduo tinha que passar por cima daquelas brasas sem gritar. Se ele passasse por cima daquelas brasas sem gritar, descalço, aí a teoria dele estava certa e ele não tinha feito pacto com o demônio para dizer aqueles absurdos. Aí eles eram queimados vivos ou não. Todo mundo foi queimado vivo, né? Todo mundo, porque ninguém passa em cima de um braseiro com o pé descalço sem gritar. É absurdo. Hoje em dia dizem que alguns budistas, monges do Tibete faz isso, mas eu nunca vi, e só de ouvi dizer, eu não acredito muito nessas coisas não, tá? Eu preciso saber cientificamente se realmente acontece ou não. Então, a ciência, ela era combatida pela religião naquela época. Melissa, você pediu a fala naquela hora, eu não lhe dei, porque eu estava concluindo meu pensamento, meu amor, por favor. Se a senhora disse que o latim era a língua oficial de cada escrita, né? Isso significa que as pessoas só escreviam em latim, mas falavam outras línguas, ou elas falavam em latim e escreviam em latim? Não, as pessoas não, Melissa, os religiosos, tá? As pessoas que eram padres, que eram bispos, as Bíblias só eram escritas em latim, tá? Ou em grego antigo. E aí não se lia obras para o público na sua língua original. Por exemplo, os livros antigamente, antes de Copérnicos, eles eram assim, copiados pelos copistas, que na maioria das vezes eram padres, freiras, que sabiam ler e escrever, sabiam copiar, e era assim que eles reproduziam os livros, inclusive a Bíblia.
Quando surgiu Copérnico, aí começou-se a imprimir várias obras do conhecimento. Aí as pessoas começaram a aprender a ler, ter maior interesse pelo conhecimento e pela circulação dessas obras. Daí, hoje, a Bíblia foi, em menos de 3 semanas, foi o livro mais editado no mundo naquela época, tá certo? A gravura aqui mostra Gutenberg inventando a prensa, que é essa maquinazinha aqui que vocês veem aqui, o cursor está mostrando. Por isso chama prensa, que é uma ferramenta que cai o metal em cima do papel, onde tem aqui, você está vendo aqui do lado esquerdo, tem um homem escrevendo, tá certo? Eles colocavam as letras formando o texto, tudo de metal, construía o texto com as letrinhas. Aí depois jogavam a tinta em cima desse painel aqui, e aí colocava esse painel aqui nessa máquina que está à direita. E aí apertava, prensava em cima do papel, para ser reproduzidos os livros. E os desenhos, depois, as pessoas faziam os desenhos aqui. O acabamento, você está vendo aqui no centro, tem uma pessoa sentada e uma pessoa em pé fazendo acabamentos dos livros que foram prensados. Diga, meu anjo. Professora, esse é o único modelo de prensa conhecido ou tem outro modelo? Porque eu já tinha visto a prensa, só que eu tinha visto outro modelo, um mais rápido. Sim, claro. Depois, antes da nossa impressora hoje, já existiram vários modelos modernos. Aqui o que eu estou mostrando é o modelo que foi descoberto por Gutenberg naquela época, no século XIV e século XV, tá? E ela começou a ser propagada, divulgada, vários países começaram a comprar essa máquina e a divulgar. E com o tempo, até ela sumir e dar lugar às nossas impressoras hoje, tiveram vários modelos. Esse modelo que eu estou mostrando aqui é o original, como que era feito antes por Gutenberg. Essa foto aqui que está aqui, essa gravura, na verdade, foi pintada e foi publicada nos jornais da época, tá certo? Ela demonstra o que acontecia, a modernidade da divulgação do conhecimento. Porque antes imagine, todos os livros a pessoa tinha que escrever à mão, folha por folha, livro por livro. Cada unidade de livro era uma pessoa que fazia. Assim, o cara faz um livro só com uma planilha e os outros vão publicando várias coisas. Então, saía muito mais rápido. Claro que não é uma rapidez da nossa impressora de hoje, mas era muito mais rápido do que um homem copiando, tá, sozinho, livro por livro, ok? Então, isso foi uma transformação para a educação muito grande, porque os livros começaram a circular e as pessoas começaram a se interessar por aprender a ler e a escrever, já que tinham acesso aos livros. Então, a quantidade de pessoas alfabetizadas aumentou grandemente. Diga, meu amor. Fale, meu anjo. Oi? Não? Então, eu só concluí aqui para passar a fala para Emerson. A revolução científica no Renascimento, não só com a descoberta da prensa, da bússola, do heliocentrismo, das descobertas da medicina, tá? Que a gente vai falar aqui, essa questão também foi importante naquela época. Antes não se sabia que o sangue circulava em todo o corpo e que ele poderia circular antigravidade, ou seja, de baixo para cima. Se achava que era só da cabeça para os pés, do coração para os pés. Então, essa questão da circulação sanguínea também foi descoberta nesse período aqui, tá? No século XV. Ok? Então, assim, os tipos sanguíneos, as descobertas científicas, e essa divulgação, esse interesse pela ciência, pelas novas descobertas, dentro das universidades, ela começou a aumentar muito, porque com as navegações, os cientistas começaram a ir mais facilmente de uma universidade para outra, divulgar as suas descobertas, tá? Então, Vesálio e Harvard descobriram, tá certo? Vesálio foi, assim, contra a Igreja Católica, ele foi morto queimado vivo, porque ele disse que as mulheres tinham a mesma quantidade de costela que os homens. A Igreja diz, que na Bíblia diz, né, que foi tirada uma costela do homem para se fazer a mulher.
Então, era para estar faltando uma costela no homem, né? Ele era para ter uma costela a menos do que a mulher, mas eles têm a mesma quantidade de costelas, e foi provado nessa época, e foi, assim, escandalosamente contestado pela igreja. E Harvey também demonstrou a circulação sanguínea. Então, inúmeras foram as descobertas. Aqui o que você está vendo é o diagrama do sistema heliocêntrico de Copérnico, que ele fez, que dá no livro dele, tá? Que demonstrava que a Terra girava em torno de si, que é um movimento de rotação, que forma o dia e a noite, e a Terra girava em torno do Sol, que é o movimento de translação, que forma as estações do ano. Tá? Então, essas descobertas foram feitas nesse período que a gente está começando a analisar. Tá? E todos esses cientistas, eles foram combatidos pelo poder da época, que o poder da época era a igreja. E, assim, cientistas como, por exemplo, Leonardo da Vinci, estou acabando, Emerson, esse é o último slide para eu passar para você, tá, meu amor? Como tem a ver com a sua área, eu vou postar esse slide agora, tá certo? Então, os livros de medicina, de botânica, eles são muito influenciados até hoje com essas pinturas de Leonardo da Vinci, que foi um grande artista da época e pensador da época. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ele. Eu só queria concluir essa aula de agora com esse slide aqui, mostrando que esses desenhos do corpo humano foram feitos por um pintor chamado Leonardo da Vinci, por um cientista, exatamente nesse período de transformações de pensamento, de filosofia, de sociologia, de medicina, de ciência e de literatura, que a literatura também é uma ciência. Então, os músculos... Com certeza, Emerson, quando estava fazendo a universidade dele, ele pegou algumas dessas pinturas que aqui foram feitas, que até hoje elas circulam nos livros técnicos de medicina, de anatomia, tá? Como foi que Leonardo pintou tudo isso? Ele pintou, era proibido na época exumar os corpos, ou seja, abrir para descobrir o que tinha dentro do corpo. E aí ele, com um nome, junto de um cara chamado Carlos Médici, daí o nome medicina, eles cometiam um crime da época, né? Roubando corpos do cemitério para abrir, para ver o que tinha dentro, para ver os órgãos, os músculos, os ossos. E aí, Leonardo era pintor e ele tinha essa fixação de desenhar. Você observa que ele escrevia do lado. Esses livros foram encontrados depois, tem uns originais na Itália, que mostram isso, os estudos originais de Da Vinci, tá certo? Daqui a pouco a gente retoma nossa fala. Foi quem criou a Mona Lisa, foi? Isso, minha linda. Daqui a pouco a gente fala mais sobre ele, tá certo? Ele que pintou a Mona Lisa. Professor Emerson. Tá bom, tô aqui, Dulce. A fala é sua, professor. Beleza. Beleza, paixões. Vamos lá, vamos fechar o nosso conteúdo. Paixões, observe o seguinte, a gente estava falando sobre alotropia, né? Alguém tem alguma dúvida em relação à definição de alotropia? Alguém tem alguma dúvida? Ficou tudo amarradinho, está todo mundo percebendo que é um fenômeno alotrópico? Professor? Oi, pode falar, Melissa. O senhor pode repetir, porque o senhor explicou, mas eu acho que eu esqueci uma parte. Ah, tá certo, não tem problema não, falo de novo. Quando eu falo em fenômeno alotrópico, eu estou destacando para vocês uma condição de onde um elemento químico ele tem a condição de formar substâncias diferentes, compostos distintos, né? Aí, aquele primeiro exemplo, tu lembras qual foi, Melissa? O primeiro exemplo que eu dei sobre alotropia? Vocês lembram? Quem é que lembra? Diamante de grafite. Diamante e grafite. Isso aí já foi o segundo. Isso aí já foi o segundo. Foi o primeiro. Foi o oxigênio e o ozônio, não foi isso? Beleza? Tranquilo. Isso mesmo, professor. Tá Pronto.
Foi o primeiro que a gente teve a oportunidade de ver. Aí eu comentei para vocês, jeitinho que tá aí, bem bonitinho, ó. Você tem o oxigênio, você tem o ozônio. O O2 e o O3. Lembra que eu havia comentado também que é errado você falar sobre o gás oxigênio, falar só oxigênio. Você tem que falar o gás oxigênio, o gás ozônio, tá? Porque a cabeça mais... todo mundo fala o oxigênio, mas está errado. Porque o oxigênio é o elemento químico. Beleza? Tranquilo? Beleza, amores? Oxigênio puro, só um oxigênio é elemento químico. Quando eu falo em gás oxigênio, aí você já leva em mente que são os dois oxigênios. Beleza? Quando eu falo para você o gás ozônio, 3 oxigênios formando uma moléculazinha. Beleza? Dulce, pode passar aí. E? Isso. Para começar. Isso aí. Isso, beleza. Ó, amores, lembra o seguinte, vê. Para eu comentar sobre essas estruturas aí com vocês, eu tenho que dar uma palhinha sobre ligações químicas, que a gente vai ver um pouco à frente, tá? Vê bem, quando a gente fala sobre ligação química, eu quero que você sempre retrate os elétrons que existem nos elementos químicos, tá certo? Muita gente chega para mim e diz assim, cabeça, o núcleo está relacionado à ligação química? Não. Quem vai promover ligação química é a parte mais externa do elemento químico. Beleza? Cabeça, qual é a parte mais externa? A eletrosfera. É ela que vai determinar as ligações. Então, quando eu coloco aí para você, ó, o elemento químico, o enxofre, que apresenta 2 variedades alotrópicas, que você já sabe que é alotropia ou variedade alotrópica é a mesma coisa, né? Todo mundo já sabe. Então, eu coloquei para vocês as formas cristalinas. Das 2 formas alotrópicas são diferentes. Olha lá, ó. Presta bem atenção aí. Dulce, passa o cursor em cima do rômbico. Rômbico, isso. Ó. Então, esses tracinhos que vocês estão vendo aí, tá todo mundo conseguindo perceber? Tá todo mundo conseguindo perceber, amores? Esses tracinhos. Pronto. Os tracinhos, eles representam as ligações. Beleza? Então, tanto de um lado quanto do outro. O que tiver tracinho é ligação química. Cabeça, mas eu não entendo bem o que é a ligação. É quando você tem um elemento químico com sua camada de valência. Seria até interessante vocês acrescentarem isso aí, para quem está anotando alguma coisa. Quando você encontra a camada de valência, que é a última camada que vai ocorrer exatamente a ligação do elemento químico, tá certo? Que vai garantir a forma da estrutura, tá certo? Por isso que nós temos vários tipos de ligações. Você tem a ligação covalente, você tem a ligação iônica, você tem a ligação dativa, você encontra as interações moleculares, beleza? Exemplo, quando eu falo em ponto de hidrogênio, eu já não comento para você que um elétron de um elemento, de uma molécula, está se ligando a outro elétron de outra molécula. Quando eu falo em ponto de hidrogênio, eu não falo em ligação, eu falo em interação molecular. Deu para perceber? Vocês conseguiram distinguir isso? Essa diferença? Dá o feedback. O senhor pode explicar mais uma vez, professor? Explico, Gabriel, explico. Ó, vê só, quando eu falo em ligação, Dulce, passa aí, por favor, o cursor em cima dessas linhas, das linhas. Isso, tanto de baixo quanto de cima, ó. Então, ligação é quando... Aí, Dulce, isso, essa bolinha de cima, Dulce, essa bolinha de cima, pronto, é o elemento químico. Então, esse tracinho aí, ó, ele está representando a ligação. Beleza? Mas quando eu falo em interação molecular, a interação é entre uma molécula e outra. Ou seja, eu não tenho uma ligação. O que vai acontecer é que os elementos químicos que estão em uma molécula, na molécula A, e que estão na molécula B, eles vão interagir. Qual é a fórmula da água? Diz aí para mim, fórmula da água.
H2O. H2O. H2O, não é isso? Então, você tem, deixa eu colocar aqui no papel, né? Para eu facilitar o entendimento. Assim fica melhor. Ó, Dulce, abre a tela aí para mim, por favor. Pronto. Tá, vocês entendem? H2O não é isso que vocês entendem? Não é isso? Sim. Beleza? Agora, isso aqui é a ligação, né? São aqueles mesmos tracinhos que Dulce estava colocando para vocês, que Dulce estava mostrando a vocês, ó, os tracinhos. Isso aqui é ligação. Mas quando eu falo em interação, é diferente. Vou colocar aqui, ó. Mantenha aí, Dulce, por favor. Ó. Todo mundo está percebendo agora duas moléculas aqui de água, aqui e aqui. Diz aí, gente, dá um feedback para mim. Sim, tô vendo. Sim. Beleza? Observa que não tem ligação. O que vai ocorrer é uma interação entre esse oxigênio e esse hidrogênio daqui, ó. É uma interação. Por isso que eu coloquei a linha tracejada. Ó. Enquanto aqui não. Aqui a ligação está formada. O elétron do oxigênio está se ligando ao elétron aqui do hidrogênio. E aqui também. Porém, essas duas moléculas aqui que vocês estão vendo, laterais... Afaste mais da câmera um pouco. Melhorou? Afastar. Afastar da câmera. Melhorou agora? Isso. Tranquilo, amores? Então, ligação está aqui. Interação molecular está aqui. Beleza? Ó, interação dessas duas moléculas aqui de água com essa central. E aqui eu tenho as ligações. Tranquilo? Então, quando eu digo... Pode abrir, Dulce, de novo. Aí, o slide. Então, quando eu falo sobre ligação, essas ligações é que vão dar suporte a esse tipo de molécula que a gente está analisando. Beleza? Tranquilo? Isso independentemente do que a gente está observando aí. Se for o rômbico ou monoclínico, tá certo? Do jeito que eu destaquei para vocês o conceito. Porém, ambas são constituídas por moléculas com 8 átomos de enxofre. Beleza? Então, Dulce, pode passar. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso, amores? Alguém tem alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida, professor. Eu fui claro, eu consegui ser claro para vocês. Sim. Sim. Ó, aí ele destaca outro para a gente, que é muito comentado também nas provas, dentro da variedade alotrópica do fósforo. Ó, o elemento fósforo forma a variedade alotrópica, sendo o fósforo branco e o fósforo vermelho, os mais comuns, tá? Então, Dulce, passa o cursor em cima dessas moléculas. Ó, gente, você tem 4 átomos de fósforo formando essa estrutura. E a partir daí, a partir da polimerização, é que eu vou encontrar as chamadas fitas, como ele destaca aí pra gente, fita de pirâmides. Beleza? Tranquilo? Pode passar, Dulce. Vamos ver aí, ó. Aí é com vocês. Tenta responder essa questão. Tá simples. Unisa de São Paulo. Ó, peguei mais questões do sul e centro-sul do país. Ó. Ele destaca 3 substâncias simples são exemplificadas no item. Então, ele está querendo só as substâncias simples que você pode encontrar dentro dessa perspectiva que a gente trabalhou. Letra A, enxofre rômbico, fósforo branco, grafite. Letra B, diamante, metano, gás carbônico. Letra C, ozônio, amônia,
cloro, letra D. Fósforo vermelho, diamante, fosfina, que é o pH3. E nitrogênio, letra E, nitrogênio, o cal virgem, né, que é chamado simplesmente por cal, um óxido, e o oxigênio, o elemento químico. E aí, agora é com vocês. Qual seria a letra aí pra gente? A letra C ou a letra B. Mas acho que é C. Qual, amores? Eu acho que é a letra C. Letra C. eu acho. C de cabeça. Letra C. Letra C. Amores, isso aí é a casca de banana. Isso aí é uma casca de banana do tamanho de um trem. É a casca de banana é aí. Ó, presta bem atenção. Ele está dando 3 substâncias simples. Que estão exemplificadas. Letra C, o ozônio. O ozônio é composto de quê? Diz aí para mim. Ozônio. Oxigênio? 3 átomos de oxigênio. Isso. Beleza. 3 átomos de oxigênio. A amônia. E aí, a amônia? Com vocês. Aí eu acho que eu coloquei esse exemplo para vocês em sala. Não sei se vocês lembram. Amores, a amônia é o NH3. Então aí ele já desfaz a estrutura para a gente. A amônia é NH3. O ozônio, beleza, O3. Mas a amônia já é uma substância composta. O cloro, tudo bem, gás cloro, mas ele está dando elemento químico cloro. Então não é a letra C. Vai lá, com vocês ainda. Letra A. Qual a letra? Vamos ver. Letra A. Também eu acho que é a letra A. Acha que é a Também letra acho. A? Letra B. Também acho. Então, Letra enxofre rômbico que a gente viu é formado a partir de quê? Somente enxofre. Não é isso? Fósforo branco. Somente o fósforo. E grafite é formado a partir de quê? Carbono. Carbono, exatamente. Dá um clique aí, Dulce, pra gente, por favor, minha amiga. Então, letra A. Letra A de a cabeça. Letra A de amor. Eu lembrei que era esse enxofre rômbico aí. Foi um dos primeiros que eu coloquei aí do fenômeno alotrópico, o enxofre. Aí vem o fósforo branco e o grafite. Beleza? Vamos analisar o restante das alternativas. Ó. Diamante seria? Diamante? Não. Seria? Não. Seria, gente. Carbono. É verdade, achei que carbono. Não é carbono? Você lembra no que eu havia comentado? Eu disse, amores, olha, o diamante, o produto mais duro que você encontra na natureza, formado a partir de altas temperaturas, formado a partir de grande pressão, e você tem só elemento químico carbono. Em compensação, o que é que eu vou encontrar quando a gente analisa essa condição estrutural? O grafite. O grafite, a forma dele, desses átomos em paralelo, em sua grande maioria, é que vai determinar essa condição quebradiça. Né? Também. Aí ele destaca aí na letra B, para você, o metano. O metano é o gás dos pântanos. Isso aí a gente comentou na aula anterior, o gás dos pântanos. Esse gás é o CH4. E o gás carbônico também. Então, você tem mais 2 substâncias aí que se apresentam para a gente de maneira composta. Né? Aí ele coloca aí para a gente fósforo vermelho, tudo bem, beleza. Diamante, beleza, mas a fosfina você tem o pH3, então já não poderia ser. E o nitrogênio, ok, na letra E de Emerson Cabeça, o cal, o óxido de cal, né, o CaO, que é um óxido, e o oxigênio, ou seja, o que satisfaz para a gente é exatamente a letra A de a cabeça. Tá bom, amores? Beleza? Vamos para a próxima agora? 6. Conceitos, gente. Ó, as questões estão dentro só dos conceitos. Com vocês, 1 minuto. Alotropia é um fenômeno relacionado com... Contigo.
Minha língua fica coçando para eu responder. Substância simples? Presta atenção aí para não cair na pegadinha, viu? Letra D, professor. Alotropia é um fenômeno relacionado com substância simples, com substância iônica, compostos binários, elementos químicos metálicos, substâncias orgânicas oxigenadas. E aí? Simples, substâncias simples. Isso é o conceito, amores. Vai lá, Dulce, vamos ver se é isso mesmo. Isso, substâncias simples. Beleza? Quando ele fala em substância iônica, nesses compostos, você normalmente vai encontrar as ligações ditas covalentes. Tá certo? Ligação covalente é uma ligação mais consistente. A ligação covalente é um tipo de situação que a molécula ela se utiliza para dar uma certa estabilidade, dar mais estabilidade. Então, ligação iônica para esses compostos, longe de surgir, beleza? Compostos binários, pode ser, mas no composto binário eu posso encontrar um composto que seja uma substância composta, né? Você pode encontrar, exemplo, o ácido iodídrico, você encontra o hidrogênio mais o iodo, o ácido clorídrico, o hidrogênio mais o cloro. Então, isso aí não satisfaz para a gente. Elementos químicos metálicos. Cara, a gente falou sobre liga metálica, não foi isso? Eu havia comentado para vocês de forma bem rápida, de forma bem resumida, onde essas ligas elas estão relacionadas a quê, basicamente? Você tem aí os metais misturando com outras substâncias ou com outros elementos químicos para garantir esse grau de dureza. Não foi isso? Não foi essa a ideia que a gente havia comentado? Então, o aço, por exemplo, você tem ferro e carbono, basicamente. Existem outros compostos que entram, o enxofre, o fósforo, tudo bem. Porém, o aço, ele tem essa durabilidade maior porque você encontra o ferro agregado ao carbono, né? O próprio bronze, você vai encontrar também outro tipo de característica que está relacionado. Você vai encontrar o cobre, né? O silício, o níquel, que tendem a formar exatamente essas ligas. Eu iria até pedir a vocês para que vocês fizessem e eu pegasse no presencial uma pesquisa sobre ligas metálicas, né? A gente ia ver um pouco mais à frente, já que vocês perguntaram, a gente já pode dar uma guinada nesse conteúdo, tá certo? Então, anota aí, por favor, amores. Anotem aí. Ligas metálicas. Vocês fazem um trabalho em forma de relatório, tá certo? Um relatório sobre ligas metálicas, tá certo? Dúvidas, beleza? Tranquilo? Professor, Tranquilo. é para copiar isso aí que o senhor está apresentando na tela? Oi? É para copiar o que o senhor está apresentando agora aí na tela? Vai ficar o vídeo gravado na aula. Eu vou colocar no meu canal, os dois. Viu? Agora, existem alguns pontos aí, se vocês estão anotando, né, estão aí com caderninhos, é interessante, né? Mas eu e Dulce, a gente vai deixar o material disponibilizado, o vídeo. Beleza? Tranquilo? Então, a pesquisazinha sobre ligas metálicas. Procura, dentro dessa perspectiva, eu gostaria que vocês fizessem, procura fazer o tipo de liga que você está destacando, tá certo? E coloca uma foto do lado com os materiais, 2 ou 3 materiais ou elementos químicos que conseguem estruturar a liga, tá certo? Aí fica até melhor. Eu fico até impressionado quando vocês fazem esse tipo de relatório, porque às vezes a explicação que vocês colocam e as imagens que vocês moldam aí no caderno fica melhor às vezes do que o próprio livro, tá certo? Então faz desse jeito, beleza? Emerson, repete aí, Emerson, colocar foto. Colocar foto e colocar a definição, o percentual de cada elemento químico que forma determinado tipo de liga, tá?
Pode fazer até uma... E depois colocar as fotos, pode colocar até uma tabelinha. Se vocês procurarem na internet, tem umas tabelinhas mostrando as concentrações de cada elemento químico, tá? De cada elemento químico que forma determinada liga. Tranquilo? Beleza? Vê aí se está certo aqui o que eu coloquei, Amore. Ligas metálicas. Não é isso, não? Ligas metálicas. Ah, sim. Colocar foto, colocar a definição, percentual de cada elemento, colocar a tabela mostrando as concentrações de cada elemento químico. Coloca assim, Dulce, de cada elemento químico formador da liga. De cada elemento químico, isso, formador da liga. Beleza, ótimo. Tá? Tirem print aí, crianças. Passo, Emerson, acabou. Espera aí. Professor, Próxima, eu acho que tem mais uma questão, Dulce. Eu acho que tem mais uma Deixa questão. eles acabarem de copiar que eu passo, amigo. Beleza, meu amor, beleza. Você que manda minha comandante da escala suprema, insubordinável. Eu mando em nada, meu. Posso contar, crianças? Manda aí. Espera. Sem problema, linda. Obrigada, pode passar. Mais alguém copiando? Tranquilo, amores. Alguma dúvida aí? Beleza? Qualquer coisa Beleza. eu volto. Beleza, minhas paixões, meus amorecos. Olha aí, outra questãozinha. Ó. Os recém-descobertos fullerenos, como eu havia falado para vocês, eles são bem recentes, tá? São formas alotrópicas do elemento químico carbono. Outras formas alotrópicas do carbono são isótopos do carbono 13, calcário e mármore, silício e germânio, monóxido de carbono e dióxido de carbono, letra E de Emerson Cabeça, diamante e grafite. Com vocês, 30 segundos. Essa tá de graça. Letra E de Emerson Cabeça, diamante e grafite. Letra E. Letra E. Como é que é, Geraldo? Como é que é? Letra E de quê? Você deu spoiler, Emerson. Você deu spoiler. Foi a única alternativa que você botou seu nome aí. Exato. Letra E de Emerson Cabeça. Todos sabem, né? Todas as questões levam à bebeça. Tranquilo? Pessoal, eu vou parar por aqui. Porque o próximo slide já não é questão. Nós temos já outro conteúdo, ele é mais extenso. Para eu não... E a professora Dulce terminar aí dentro do tempo dela, para ela fazer também as suas atividades pedagógicas, né? Suas atividades como mãe, né? Como nossa querida amiga Maria Dulcilene Medeiros Carneiro. Dúvidas, paixões? Pega aí 2 minutinhos, 3 minutinhos para tirar alguma dúvida. E aí? Olha aí não tenho no nenhuma chat. dúvida. Tranquilo, Enzo. Tranquilo, Enzo. Tranquilo, professor. Olha no Júlio. chat, Emerson, se tem algum questionamento depois. Tranquilo também, professor. professor, as imagens é para imprimir no caderno, é? Da pesquisa? Imprime, coloca no caderno e, se for possível, uma tabelinha também dentro daquela perspectiva que você encontrar dos percentuais de cada elemento químico que forma a liga metálica. Tá certo? Okay. Beleza? Posso ir? Não, fica aí, termine de assistir minha aula. Posso ir? Amores, beijo.
Beijo. Tchau, professor. Tchau, professor. Ô, Beijo. gente, Tchau, professor. Tchau. vamos lá, terminou a aula ainda não. Terminou a aula ainda não, presta atenção. Vamos lá, gente. Retomando aqui o que a gente estava... Ricardo, saindo da aula, né? Não pode não, sair da aula não. Minha aula não acabou ainda não. Vamos lá. E a aula da professora Dulce vai até as 3, né? Rapidinho, acaba. Vamos lá, gente. Vamos lá. Retomando aqui a nossa fala, tá certo? Eu tinha parado aqui no Leonardo da Vinci, ok? E assim, Leonardo da Vinci, ele traz essa competência, essa capacidade e essa inovação para a medicina, através dos seus desenhos sobre o corpo humano, tá? A circulação sanguínea, a quantidade de órgãos, que eram questões que ainda não se sabia sobre o corpo humano, tá certo? Então, ele influenciou a física, a botânica, a astronomia, porque através da descoberta da circulação sanguínea, houve um contraste aí com as leis da física, né? Porque o sangue, o coração consegue bombardear o sangue dos pés para a cabeça. Então, isso é uma lei da química que foi questionada na época, tá certo? Então, assim, tem outras inovações que a gente chama atenção aqui, tá? Essa concepção, essa mudança de ideia do teocentrismo, teo quer dizer Deus. Acontece. Diga, meu amor. Bombardear o sangue ou bombear o sangue, professora? A professora falou bombardear. Como é? É bombardear o sangue ou bombear o sangue, porque a senhora falou bombardear. As duas palavras, tá? Porque o coração é como uma bomba que ele bate e explode, tá? E o sangue corre. Então, ele vai, desce e depois sobe. Tá? Então, as duas palavras cabem aí no exemplo que eu coloquei. Tá certo, linda? Então, essa questão aí, essa descoberta nesse momento, nesse século XV, foi uma descoberta que trouxe uma nova luz para as leis da física. As leis da astronomia, a gente já viu que houve questionamento. A botânica também a gente vai ver daqui a pouco. Então, várias áreas da ciência, não só a religião, que foram questionadas pelas descobertas dessa época. Na filosofia, uma mudança principal que houve aí foi a mudança da concepção de homem e de universo. Antes, o homem era visto, tá certo? Numa visão teocêntrica, que Deus está no centro do universo. Deus é que manda. E aí, Michelangelo, com a ideia, ele reproduz a ideia do antropocentrismo, de Deus está próximo do homem. Então, Michelangelo aí pinta na Capela Sistina, dentro de uma igreja, a ideia de que o homem está cada vez mais próximo de Deus. Ele pinta o homem, o Adão, tocando o dedo de Deus. Então, o homem tem poder de descoberta, o homem tem o seu papel importante na sociedade. Daí o nome de humanismo, que torna a Terra mais concreta, a ciência, a moral, a religião, nessa concepção sobre o homem modificada. O individualismo também surge aí na filosofia, o homem passa a valorizar o seu individual, não só a questão religiosa, mas também a carne, tá? Essa visão sobre as suas importâncias. E o racional, que é essa separação da ciência e da fé, da filosofia e da religião, tá? Essas separações, elas são fundamentais para o progresso da ciência, para o progresso da língua, para o progresso da literatura. Então, é uma mudança na filosofia importantíssima para a língua e para a literatura. O naturalismo, que é quando começa a se interessar por explicar as coisas que acontecem com os animais, que acontecem com os homens. O hedonismo, que é aquela questão da busca do prazer do corpo. Antes, o homem concebia qualquer tipo de prazer como pecado. E agora o hedonismo mostra que nós, seres humanos, assim como os animais, nós também temos necessidade ao prazer físico, de uma boa comida, de dormir, de um toque. E isso passou a ser aceito pela ciência e pela sociedade, tá? Que antes era negado, que qualquer prazer que o homem pudesse ter caracterizaria um pecado. O panteísmo
Foi outra ideia da filosofia que modificou a relação do homem com a sociedade, com a língua e com a literatura e a arte. Tá? Essa foi essa forte relação do homem com a natureza. Panteísmo vem de Panteão, que é aquele grupo de deuses da mitologia grega. O pessoal do primeiro AI vai estudar comigo esse panteão da mitologia. Então, esse panteísmo é essa relação homem-natureza. Cada ser humano tem uma relação com a natureza. Então, tudo que influencia o homem influencia a natureza e vice-versa. A nova visão de Deus, que há aquele descarte que Deus estaria no centro do universo. Daí surgem novas religiões, surge o ateísmo, surge a valorização da ciência, tá? Essa separação entre filosofia, ciência e religião, tá? Então, por isso que houve essa mudança de concepção do teocentrismo para o antropocentrismo, tá certo? Por isso que grandes cientistas foram capazes de fazer obras como a gente vai ver agora, obras de Leonardo da Vinci. Respire fundo para dar de cara com uma exposição que faria de grandiosa. 500 anos, tá? Afinal, é a comemoração dos 500 anos de um gênio. Essa é uma homenagem ao italiano Leonardo da Vinci, um dos mais importantes pintores do Renascimento. E também foi engenheiro, matemático, arquiteto, inventor, escultor e músico. Essas projeções nos levam a mais de 100 obras dele. São painéis gigantes que contam a história de Leonardo da Vinci, o que ele criou, o que ele desenhou, o que ele pintou. E a gente se torna pequenininho diante de tudo isso. A última ceia, como a gente nunca viu antes, detalhe por detalhe. Ele foi observador da natureza, um estudioso da luz e da sombra. Ele usava tudo isso para compor suas obras. Dominou a anatomia, viu o corpo humano como uma máquina, desenhou a juventude e as rugas da velhice em detalhes. Esses esboços fazem parte de quase 6.000 páginas de anotações. Elas foram reunidas em códices, antigos manuscritos em forma de livros. Por aqui a gente viaja nos projetos do inventor. Ele pensava numa cidade ideal e em máquinas. Esta foi a precursora do helicóptero. E essas outras deram origem a equipamentos que usamos hoje. Por aqui hoje você coloca, é um dínamo que você consegue fazer com que haja a produção de energia. Aqui em cima nós estamos vendo aqui um paraquedas, o primeiro paraquedas projetado por ele. Se hoje existe o paraquedas, ele foi inspirado nele. Aqui nessa sala, o quadro de Mona Lisa. A gente vai poder acompanhar as análises que revelam por que essa pintura se tornou a obra mais intrigante e famosa do mundo todo. São os detalhes da pesquisa do fotógrafo Pascal Cotet, no Museu do Louvre, em Paris, que ficou 2 anos fazendo um raio-x de todos os segredos que foram guardados por anos e anos. Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio, abre oficialmente sábado em São Paulo, no novo espaço do Museu da Imagem e do Som, primeiro centro cultural do país, para abrigar exposições imersivas. As pessoas ao entrarem aqui vão se sentir dentro das obras de arte, podendo participar, mergulhando dentro da arte, e quando saírem, elas vão sair impactadas e com um grau de conhecimento muito maior do que quando elas entraram. Então, vocês visualizam aí, gente, a questão de que em toda a literatura pós-gênio Leonardo da Vinci, tá? Toda essa literatura pós-Leonardo da Vinci foi impactada pela sua grandiosidade, pelas suas descobertas, tá? Então, nós vamos analisar na aula da semana que vem, de literatura, cada obra de arte e a influência desses cientistas, desses artistas, que ela aconteceu e impactou sobre o pensamento, sobre a literatura desta época, tá? Então, o último que eu quero apresentar agora é a escultura do genial
Michelangelo. É um videozinho de 2 minutos antes da gente acabar a nossa aula. Michelangelo foi outro gênio do Renascimento que ele fez com que se imaginasse, tá, um material diferente para a produção da arte, que foi o mármore, tá? Só que não mármore para pedra, formar a arquitetura, mas o mármore para mostrar movimento, delicadeza em todas as esculturas de Leonardo da Vinci. Eu não vou passar o vídeo todo, mas vocês vão ver várias esculturas dele aí, tá? Alguns dos maiores gênios criativos da história, mas alguns indivíduos merecem destaque. E hoje falaremos de um sujeito que realizou algumas das obras mais impressionantes. Vocês observem aqui nessa escultura, tá, o impacto sobre a questão das descobertas de Da Vinci, do corpo humano. Então, a escultura só foi possível ser fiel aqui porque Michelangelo sabia, através de Leonardo da Vinci, Carlos Médici, como que eram os músculos, como que eram o formato do corpo humano, as veias, os ossos. Então, a perfeição da obra artística aqui, ela só foi possível por conta das descobertas científicas e por conta do pensamento humanístico, de se imaginar e valorizar o homem, o corpo humano, não se imaginar o homem como um pecado, como acontecia como acontecia na Idade Média, no século anterior, tá? E hoje falaremos de um sujeito que realizou algumas das obras mais impressionantes que a humanidade possui, especialmente no universo da escultura. Um sujeito capaz de retirar do bloco de mármore tudo aquilo que não é necessário. Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni. Vocês vão ver que ele também escreveu, assim como Leonardo da Vinci, ele também falava. Frases tais quais: como faço uma escultura? Simplesmente retiro do bloco de mármore. Você observa aqui que isso é uma poesia pura, é literatura pura, é isso que a gente faz quando a gente pega um papel em branco e a gente escreve uma poesia. A gente tira o sentimento excedente que dá dentro da gente e a gente deixa o sentimento puro que a gente quer transmitir. A arte é isso, é tirar o excedente e deixar a inspiração pura lá dentro. A arte e o sentimento puro. É isso que ele fala aqui nesta frase, tá? Mármore, tudo que não é necessário. E observei o anjo gravado no mármore até que eu o liberasse. Então, ele olhava uma pedra de mármore e aí ele via o formato antes de esculpi-lo. Ele viu o anjo naquele mármore antes de liberar o excedente, o que não sobrasse, para ficar só o anjo, para liberar o anjo que lá estava dentro da pedra. Ou ainda, em cada bloco de mármore, vejo uma... Vejo claramente como se estivesse na minha frente, moldada e perfeita na pose e no efeito. Isso é um exemplo da imaginação do artista, da criatividade, do exemplo da composição artística. Só foi possível pela liberação e a separação filosófica de Deus e do homem. Porque antes essa imagem de olhar para um pedaço de pedra e imaginar um anjo, isso seria pecado. Tá? Como Michelangelo aí falou. Tato, vejo-a tão claramente como se estivesse na minha frente, moldada e perfeita na pose e no efeito. Tenho apenas de desbastar as paredes brutas que aprisionam a adorável aparição para revelá-la a outros olhos como os meus já veem. Então, o que ele mostra? O que esse gênio da arte, assim como Leonardo da Vinci, mostra, tá? Ele mostra que a arte em si, ela é mais do que o homem, ela está na natureza, ela está no mundo. E o que ele faz? Ele simplesmente liberta essa arte que já está lá na natureza, que já está no mármore. Na maioria dos casos, um sujeito que faz esse tipo de coisa é simplesmente pretensioso, mas esse seguramente não era o caso de Michelangelo. Ele realmente produziu artes inacreditáveis, especialmente no universo da escultura, de tal forma que parece mesmo que ele encontrou pronto dentro dos blocos as figuras que vemos espalhadas pelos museus no mundo afora. A grandeza heróica de seu trabalho absorve os olhares e as emoções de quem quer conhecer a arte renascentista. E isso não é um aspecto exclusivo de suas esculturas, afinal, ele foi responsável pela pintura da Capela Sistina, que é, sem exagero algum, uma das coisas mais maravilhosas
já produzidas pela mão de um homem. Então, assim, aqui esse exemplo, a gente finaliza a nossa aula mostrando exatamente esse exemplo aqui. Do teto de dentro de uma igreja, da Capela Sistina, o centro da Igreja Católica, Michelangelo, o genial Michelangelo, ele representou todo o renascimento aqui, que é essa aproximação entre o humano e o divino, tá? É esse toque que antes, com o teocentrismo, não era concebível, não era imaginado, tá? Dar ao homem esse poder de descobrir a natureza, de descobrir as coisas, antes não seria possível. Diga, minha linda. Se Michelangelo pintou a Capela Sistina e construiu alguns anjos, ele era aprovado pela igreja ou ele também foi perseguido? Não, veja só, na época de todos os movimentos das artes, até hoje, nós temos os mecenas, que são os patrocinadores dos artistas. E nessa época mais antiga, a maioria dos patrocinadores eram as igrejas, porque elas queriam o quê? Elas queriam transformar essa igreja num espaço maravilhoso. Daí elas colocavam lá essas obras de arte, ok? Então, assim, por favor, quem está saindo aí, coloque seu nome, tá certo? A gente já está encerrando a nossa aula, mas eu quero a chamada agora no finalzinho, ok? Então, assim, Melissa, a igreja perseguia mais nesse momento os cientistas e as chamadas bruxas, que eram as mulheres que curavam sem fazer pesquisa, sem estudar, sem fazer medicina. Os artistas em si, inicialmente, eles eram simplesmente pagos para embelezar a igreja, tá certo? Muitos dos artistas, eles pintavam, eles esculpiam dentro das igrejas, Michelangelo, Da Vinci, Rafael, as maiores obras da humanidade estão dentro das igrejas católicas. E essa perseguição acontecia depois. Nós temos também algumas agressões, várias estátuas que vocês viram aqui foram depredadas, elas foram cortadas, a genitália masculina foi depredada em muitas esculturas. Mas isso foi em momento posterior, com outro papa que a gente vai discutir mais depois, tá certo? A gente dá continuidade à nossa aula, na próxima aula, tá falando da literatura renascentista. Ok, meus anjos? Bom final, até amanhã, para quem vai presencial amanhã, ou até sexta-feira, tá certo? Um cheiro no coração de vocês. Tchau, professora. Tá bom? Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, um cheiro no coração. Tchau, professora. Até a próxima aula. Tchau, professora. Tchau, meu amor. Próxima aula. Cheiro. Tem alguma pergunta aqui? Tchau, tchau, meus anjos. Beijo no coração de todos. N. Evelyn, tchau, tchau. Arthur Assis, tchau, tchau. Geraldo. Arthur, tchau. Jonas, tchau, tchau, Jonas. Guilherme, tchau, tchau, Guilherme. Caroline, tchau, Carol.